Olá, querido aluno, tudo bem com você? Está animado para mais uma aula? Matemática? Olha que delícia! Tudo pronto aí? Vamos trabalhar um pouquinho sobre geometria? Geometria ela está presente em muitas áreas da nossa vida, para não dizer quase todas, hein? Nas construções, nas formas geométricas, e a gente precisa entender e se aprofundar um pouquinho sobre esses conceitos, ok? Vamos para a aula? Vamos? Então, o que nós temos? Vamos retomar alguns conceitos de área e perímetro. Já trabalhamos, vamos trabalhar e sempre vamos estar trabalhando porque são conceitos presentes na nossa vida, ok? E resolução de situações, problemas envolvendo área e perímetro. Beleza? Pronto? Vamos lá então. O nosso objetivo é que a gente consiga resolver esses problemas, tá bom? Distinguir muito bem a área de perímetro, não dá mais para confundir, tá bom? Área é uma coisa, perímetro é outra. Vamos entender isso. Então vamos lá. Perímetro, o que é perímetro? Vamos entender o que é e lembrar através de um exemplo? Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento, ok? Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Então vamos lembrar, 100 metros de comprimento, 70 de largura, ok? Vamos ver o que ele quer saber? Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Quanto será? Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? E se eles repetem essa rotina, essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Conseguiu pensar? Como é que resolve? Como é que faz isso? Professora, você não deu fórmula nenhuma. Vamos pensar, não precisa de fórmula nenhuma. Pergunta é, quantos metros os jogadores percorrem ao dar uma volta em torno ao redor desse campo, uma volta completa? Então, nós sabemos quanto eles percorreram, vamos recorrer às medidas deste campo, ok? Então, vamos lá. O campo, gente, ele tem 100 metros por 70, ok? Então, se ele vai dar uma volta inteira, ele vai caminhar no contorno. E é essa a ideia, ó. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Ao redor, contorno. Então, caminha de um lado, caminha do outro e fecha a volta ao redor. Então, essa palavra, ela nos leva à ideia de perímetro, ok? Então, vamos lá. Eles deram a volta completa, ó. Então, o que eu preciso fazer? Somar essas medidas. 100 metros de um lado, 70 do outro, 100 do lado e 70 para finalizar. Então, uma volta completa tem 340 metros. Você acertou? Claro que acertou, né? Muito bem, parabéns para você. Vamos para a próxima. A próxima letra, ó. Então, quantos metros? Uma volta completa? 340 metros. E a letra B? Ele quer saber quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia. Então, deu 1, deu 2, deu 3, 4, 5 e meia. Então, basta multiplicar o valor de uma volta por 5,5. 5,5 é 5,5, ok? A palavra meio é metade de um inteiro. Então, a metade é 0,5, tá bom? Então, multiplicando por 5,5, o 340, nós temos 18.700 metros, que é o que eles percorrem, dando as 5 voltas e meia por dia, tá bom? E se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana? Bom, então a cada dia eles vão andar 18.700 metros, ok? Então eu preciso multiplicar por 5. Então, 5 vezes 1.870 metros, nós teremos 9.350 metros que eles andam em uma semana. Só para situar você, 9.350 metros é a mesma coisa que 9 quilômetros, 350. É bastante, né? Mas precisa exercitar. E é isso mesmo. Então, lembrando, perímetro, o contorno, beleza? Agora, um exercício que é para você. Ó, ele diz assim, qual é o valor de x? X está aqui, ó, é a medida do lado deste quadrado. Sabendo que as figuras abaixo possuem o mesmo perímetro. Opa, falou em perímetro, então vou usar perímetro. Significa que o perímetro deste quadrado é igual ao perímetro deste retângulo. O que você faz para encontrar o valor de x? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e já volto.
que você pensou? O que você fez? Tem que fazer alguma coisa, a gente não fica esperando a professora resolver. Então, ele deu duas figuras e falou que o perímetro das duas é igual. Então, começa por aí, é igual. Então, você vai ter um sinalzinho de igual. Perímetro da primeira. O que é perímetro? É você somar todos os lados. Perímetro da primeira, soma dos lados da primeira figura, é igual ao perímetro da segunda figura, que é a soma dos lados das medidas da segunda figura. Escreve isso, tá bom? Vamos lá, então, vamos escrever isso? Olha aqui, ó. Perímetro da primeira. 1x mais 1x mais 1x mais 1x. Quantos x, professora? 4x, ok? E o perímetro da segunda? 4 mais 10 mais 4 mais 10. E é igual, porque o exercício falou que os perímetros dessas figuras eram iguais. Muito bem, você tem uma equação agora. Agora acabou a geometria. Estamos na álgebra. Vamos calcular, determinar o valor de x, ok? Vamos lembrar como é que eu resolvo isso. Numa equação, para a gente poder resolver, letra para um lado, números para o outro, ok? Professora, que lado é esse mesmo? Lembra aí? O sinal de igual divide em dois lados, primeiro e segundo membro, ok? Então, você deixa a letra de um lado, número do outro. O lado você escolhe, tá bom? Normalmente, a gente deixa a letra no primeiro membro. Então, eu tenho 4x igual a soma dessas medidas, 28, beleza? Mas eu quero o valor de x. Então, esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Operação contrária, lembra disso, tá bom? Contrário da multiplicação, divisão. 28 dividido por 4 dá 7. Então, qual é a medida do x? Ó, a pergunta é o valor de x. Qual é o valor de x? X vale 7 unidades de medida. Ele não falou que era centímetro, metro, então a gente não coloca nada, tá bom? Se você fosse colocar alguma coisa, seria UM, unidades de medida, tá bom? Tranquilo? Conseguiu entender? Beleza. E a área? Falei que nós íamos trabalhar perímetro e área, certo? O perímetro nada mais é do que o contorno de uma figura, seja ela um retângulo bonitinho ou uma figura toda esquisita. É o contorno, tá bom? E área? Área é um conceito que tem a ver com a superfície, ou seja, o quanto cabe dentro, mas no plano, ok? Nós não chegamos nos sólidos de 3 dimensões, ou seja, nas coisas que a gente consegue pegar, tá bom? É o quanto cabe dentro no plano, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu tenho o mesmo campo de futebol de 100 por 70. Se eu quiser saber o contorno, é essa medida vermelha em volta. Mas e a área? A área seria quantas medidas cabem lá dentro. Então, a gente tem a unidade básica de medida. É o centímetro, ou o metro, ou o milímetro, ou o quilômetro, a unidade que você quiser usar. Mas daí nós dividimos ele, ó, que nem aqui tem 100 metros, então eu dividiria em 100 partes. Aqui eu tenho 70 metros, eu dividiria em 70 partes. E cada um desse quadradinho seria a unidade de medida. Nesse caso, estamos trabalhando com metro, então seria 1 metro quadrado, certo? É uma unidade. Então, é assim que a gente faz para saber quanto cabe lá dentro. A gente enche de quadradinho. Só que na prática não, né? A gente não vai ficar fazendo esses desenhos, tá bom? O que nós fazemos? Nós apenas multiplicamos, ok? Usamos o princípio multiplicativo, não precisa ficar dividindo a figura em quadradinhos e contando. A gente multiplica as medidas. No caso do retângulo, né? Essa figura é um retângulo, então, o 10 vezes 7 virou 70. Então, esse aqui é um outro campo de 10 por 7, que tem 70 unidades de área, ok? De área, porque estamos determinando a área desta figura, ok? Aqui eu tenho algumas fórmulas, e isso é bem importante. Eu vou explicar um pouquinho, vou dar um tempo para você copiar, tá bom? Para a gente relembrar. Área do triângulo, base vezes altura, só que dividido por 2. Por que dividido por 2, professora? Porque é metade da área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A área do quadrado também é base vezes altura, só que a base é exatamente igual à altura. Então, a gente coloca que é lado ao quadrado. Mas não precisa ser uma fórmula a mais para você decorar. Base vezes altura também resolve, ok? Losango. Losango nada mais é do que um quadrado que foi esticado, ok? As medidas continuam iguais, mas os ângulos internos já não são todos iguais, todos congruentes. Como que calcular a área? Diagonal maior, que é essa linha, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Essa é a fórmula do losango. Trapézio.
Eu tenho a base maior mais a base menor, que você precisa somar primeiro, depois multiplicar pela altura, não o lado, a altura, sobre 2. Deu para lembrar? E do círculo, πr², onde r é o raio, a distância do centro até a extremidade da circunferência. Aí eu tenho a área do círculo. Eu vou dar um tempinho para você copiar, porque é bem importante. A gente já volta. Muito bem, gravar essas fórmulas aí, tenta gravar elas na mente, gente. Elas são áreas bem básicas que você vai utilizar em várias situações, é importante saber, tá bom? Então vamos lá, exercício 2. Eu vou ler com você e você resolve, tá bom? Um mural de 2,30 m de altura por 8 metros de comprimento, então é um mega de um mural, ok? Foi construído com pastilhas quadradas, de lados iguais a 2 centímetros. Pastilhas pequenininhas assim, ó, um quadradinho. Foi lotado esse mural dessas pastilhas. Você tem que entrar na história para entender o que você tem que fazer. Então imagina lá o mega mural e as pastilhinhas pequenininhas cobrindo todo esse mural, ok? Entendeu? Entrou na história? Pois muito bem. Pergunta-se o quê? Letra A. Qual é a área total do mural? A área. É um mural retangular, hein? Fica a dica. E letra B, quantas pastilhas são necessárias para forrar esse mural, para cobrir todo ele com essas pastilhas? Eu vou dar um tempo para você e a gente já volta. Área total do mural. Um mural retangular, bem comprido, mas não deixa de ser um retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura.
Ou seja, basta multiplicar as duas dimensões, as duas medidas. Foi isso que você fez? Vamos lá corrigir então? Vamos ver? Então, ó, área total do mural. O mural tem 2,30 de altura por 8 metros de comprimento. Então, para que eu determine a área dele, eu preciso o quê? Multiplicar as duas medidas, as duas dimensões, ok? Multiplicar a continha de... Isso aí, continha de vezes, tá bom? Você vai fazer 8 vezes 2,30, tá bom? Só lembrando, como é que você faz essa conta na mão, né? Eu sei que você tem calculadora aí, mas na mão. Você faria 230 vezes 8. Arma a conta normalmente como se a vírgula não existisse, tá bom? Aí no final, no resultado, nós temos nesse número 2 casas depois da vírgula. Então, na resposta, você contaria 2 casas e recolocaria a vírgula, tá bom? É importante saber fazer na mão, porque às vezes existem provas, existem algumas situações que você não vai poder usar a calculadora. E daí, vai errar uma continha fácil dessa? De jeito nenhum, né? Então, agora você já lembrou como é que faz. Então, dá 18,40 metros quadrados. 18 metros quadrados e mais quase metade, certo? Quase 18,5. Então, essa é a área total do nosso mural. Conseguiu essa? E a letra B? A letra B ficou um pouquinho mais difícil, né? Quer saber quantas pastilhas vai colocar para cobrir esse mural? E agora? E agora, José? O que fazer? E agora nós precisamos pensar, ok? A pastilha é pequenininha, é um quadradinho de 2 por 2 centímetros. Centímetros. Nós precisamos lembrar que nós não podemos misturar unidades, ok? Centímetro, metro. Não dá certo. Ou ambas têm que ser em metros, ou ambas em centímetros, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos transformar esse centímetro para metro, porque a área a gente já calculou, já está em metro. Metro quadrado. Então, vamos utilizar o metro como unidade padrão, tá bom? Mesmo porque o centímetro vai ficar um número muito extenso, muitos zeros. Então, é melhor trabalhar com o metro. Então, ó, 2 centímetros é a mesma coisa que 0,02 metros. É só você pegar a unidade em centímetro e dividir por 100, tá bom? Aí você vai ter a unidade correspondente em metro. Então, a pastilha mede 0,2 metro por 0,2 metro. Estamos falando de área, de quantas pastilhas cabem no mural. Então, eu preciso a área da pastilha pequenininha. A pastilha é um quadradinho de 0,02 metros por 0,02 metros. Então, nós multiplicamos, ok? Então, tá aqui, ó, a área da pastilha. 0,02 vezes 0,02. Professora, não fica 0,04? Não, isso seria a soma. A multiplicação é diferente, ok? Então, cuidado, tem esse monte de zeros aqui até chegar no 4, tá bom? Então, essa é a área em metro quadrado da pastilha, de cada uma. Eu não tenho área total? Sim. Tenho a área de cada pastilhinha? Sim. Quero saber quantas pastilhinhas cabem no mural inteiro? Divido a área do mural pela área de cada pastilha. Aí o resultado vai ser a quantidade de pastilhas que nós necessitaríamos para cobrir esse mural inteiro, tá bom? Então, olha aqui, ó, área do mural, 18,40 metros quadrados, dividido pela área da pastilha, que é esse número bem pequenininho aqui, ó, tá bom? E porque você está dividindo por um número muito pequeno, o resultado dá muito grande, tá bom? Não se assuste essa relação aí, tá? Então, 18,40 dividido por 0,0004 dá 46 mil. Então, nós precisaríamos de 46 mil pastilhas para cobrir todo esse mural, ok? É bastante, né? Sim, né? O mural é grande, a pastilha é pequenininha, então necessitaríamos de bastante, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula, gente? Conceito de área e de perímetro, tá bom? Área, o quanto cabe dentro na superfície. Perímetro, o contorno da figura, ok? É uma medida linear, enquanto a outra é uma medida de superfície. E trabalhamos alguns exercícios e conseguimos resolver muito bem para você, ok? Beleza, então? Trabalhamos esses conceitos que são mega importantes, você vai usar na sua vida, aposto, ok? Perímetro e área, só escuta e lembra de mim lá no futuro e você vai usar, tá bom? Até mais, nos vemos na próxima aula. Tchau!